A paz do Senhor, povo de Deus, quero dar um bem-vindo a todas as pessoas que estão assistindo o nosso canal e vou pedir que você, no final desta mensagem, você deixe a sua curtida e se você ainda não é inscrito nesse canal, que você assim possa proceder e se inscrevendo no nosso canal e apertando o sininho para você receber as notificações. Eu trago uma série de mensagens com o tema quando as árvores começaram a votar. E essa passagem, esse texto, está na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo de número 9, versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse: deixaria eu minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Meus amados, essa palavra é atualíssima para um momento como esse que nós estamos vivendo, de eleições municipais em todo o Brasil, e que estas eleições vão definir o destino político, social da nação nos próximos 4 anos. E esta eleição nós precisamos ver como estratégica para um momento que nós temos que ter bastante cuidado para que não venhamos a eleger os inimigos da família, os inimigos do povo de Deus, os inimigos dos valores cristãos. Mas vamos a essa história, esta série de mensagens que vai trazer para cada um de nós uma revelação, uma instrução, uma orientação bíblica, como nós devemos fazer, qual a nossa responsabilidade como cristãos e como cidadãos brasileiros, qual é o espaço que nós estamos deixando, quais foram os espaços que nós, como igreja do Senhor e como cidadãos, ao longo desses anos, nós temos aberto mão deles, nós temos deixado eles de lado e permitindo que esses espaços vazios sejam ocupados. Primeiro, deixa eu lhes falar aqui que essa parábola foi contada por um dos filhos de Gideão, que escapou do morticínio que aconteceu ali por parte do seu irmão bastardo Abimeleque, que matou todos os outros irmãos de Jotão e queria ser o rei de Israel. E foi aí que Jotão, ele foge, mas ele retorna. E ele retorna com uma mensagem de alerta ao povo de Deus, ao povo de Israel. E essa mesma mensagem hoje, ela serve de alerta para nós. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que as árvores, houve um conselho das árvores. As árvores fizeram uma assembleia geral
para eleger um rei que reinasse sobre elas, um governante. E o que me chama a atenção é que nesse conselho das árvores, elas foram procurar outras árvores de ponta. E nós vamos citar algumas dessas árvores aqui. A primeira dessas árvores foi a oliveira. A segunda árvore foi a figueira. E a terceira árvore foi a videira. Não são qualquer árvores. São árvores que têm uma história, são árvores de qualidade. Por exemplo, a oliveira, ela produz óleo, ela produz o azeite, ela produz o azeite, o óleo que é usado na unção dos sacerdotes. Veja você que a oliveira, várias vezes, Jesus, ele faz a citação que ele é a oliveira verdadeira. Então, é uma árvore de ponta e é uma árvore que tem um significado simbólico dentro do contexto bíblico. E eles foram procurar as árvores, o conselho de árvores, foram procurar, foram conversar, foram tentar negociar para que a oliveira saísse candidata ou saísse e ela fosse eleita como a rainha, mas a oliveira simplesmente recusou. E aí o conselho das árvores foi procurar em seguida a figueira. E olha o que a figueira diz: deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Ela disse: olha, simplesmente eu não quero saber disso. Essa história de política não é para mim. Eu sou um sinal de Deus. A figueira na Bíblia é um dos sinais, E aí o conselho das árvores não desistiu e foi atrás, por último, da videira. Videira que produz o vinho, que produz a uva, que é usado nos banquetes, nas festas, que traz alegria. E eles disseram: olha, a figueira, a oliveira, não quiseram assumir essa responsabilidade. Então agora nós vamos buscar na videira. É possível que a videira possa aceitar o nosso convite. Mas para a decepção desse conselho de árvores, a videira deu a seguinte desculpa: deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e os homens, iria labutar sobre as árvores? Ou seja, olha, eu estou aqui confortável. Olha, eu alegro as pessoas com a minha disposição, com a minha fala, com a minha doçura. Olha, essa história de ser rei não é comigo não, chameou. E aí nós vemos uma coisa interessante e perigosa, e as árvores, o conselho de árvores, resolvem seguir um outro caminho. O conselho de árvores vai seguir um outro caminho porque as árvores do bem se recusam a abrir mão da sua responsabilidade. Quantos de nós hoje, como crentes em Jesus Cristo, como cidadãos dos céus e cidadãos dessa terra, nós estamos recusando as responsabilidades que se colocam diante de nós? E o resultado de tudo isso é que nós abrimos um espaço para os oportunistas, para os aproveitadores e para os candidatos espinheiros. E foi exatamente o que vai acontecer. E olha, tem uma lei da física que diz assim, que todo espaço vazio é ocupado. É uma lei da física, é um princípio da física em que nós podemos colocar justamente em tudo aquilo que acontece dentro da sociedade. A igreja do Senhor é
ela simplesmente imaginou que o seu chamado era simplesmente um chamado espiritual de evangelizar. Logicamente, sim, é o nosso chamado para evangelizar, mas não para por aí. O Senhor nos chamou também para uma missão cultural. E essa missão começa no livro de Gênesis, quando o Senhor diz assim para Adão e Eva: enchei a terra, crescei e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Então, ali os nossos primeiros pais, eles teriam uma missão de cuidar da terra, de zelar da terra, né? Uma missão social, dar nome aos animais, afora outras questões tão importantes, mas que foram suspensas por causa do pecado, foram, podemos dizer assim, corrompidas por causa do pecado. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, esse mandato cultural, essa chamada cultural é restaurada, é recriada na nossa vida. No nosso próximo episódio dessa série, quando as árvores começaram a votar, nós temos uma outra questão que nós vamos abordar aqui. Mas eu quero pedir que você deixe o seu comentário, deixe a sua like, porque é importante que nesse momento a gente discuta essa eleição à luz da Bíblia. O mesmo Deus que está interessado na salvação das almas é o mesmo Deus que está preocupado com todos os detalhes da sua criação e todos os detalhes que acontecem dentro das nossas cidades e do nosso país. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.